Eu tenho 70 anos, divididos em dois momentos da minha vida, sempre, de uma certa maneira, ligado ao que eu hoje entendo como floresta. Porque na época que eu tinha a fábrica de motos, eu jamais imaginei que eu tivesse. Então, em 1987, eu fechei uma fábrica de motos no Rio de Janeiro pela dificuldade de manter uma mão de obra da qualidade que eu tinha então. E em 1987 eu fui ser ecologista e pai de gêmeos. Uma das gêmeas está ali, e foi Pedro Paulo Lomba, que para mim eu considero o único cientista florestal brasileiro, que me ensinou nos fundos do Horto do Jardim Botânico, do Rio de Janeiro, o que era uma floresta. Ele começou a dizer, ele me convidou, venha trabalhar conosco aqui na Fundação das Florestas do Brasil, que depois se transformou em Sociedade das Florestas do Brasil. Aí eu disse, mas o que eu tenho a ver com florestas? Ele disse, você é um xilólogo português. Eu sou um português, nascido em Portugal. Eu disse, o que é um xilólogo? O xilólogo é um especialista em madeira. Aprendi naquele momento. E aí nós fazíamos o aprendizado, era andando dentro do horto, lá onde é o solar da Imperatriz, lá nos fundos, aí ele conversava comigo da experiência dele de ter montado uma cidade da selva em 1968. Ou seja, ele foi o precursor desse discurso ecológico no Brasil. E antes dele, o José Bonifácio de Andrade Silva já começou a falar sobre essa história. Aí eu vou para a Amazônia em 1996, ingenuamente imaginando que eu iria defender as florestas. Aconteceu isso de uma certa forma, mas não da forma que eu havia assim romantizado quixotescamente. Eu fui, olha só que interessante, eu fui convidado por um madeireiro que eu tinha conhecido no sul da Bahia, em algum momento, e ele ia fazer um hotel de selva. E, na verdade, quando eu cheguei lá, a situação dele era bastante difícil financeiramente, e eu, durante 20 meses, administrei uma serraria, que era a serraria. Então, eu digo para os madeireiros hoje, me contem histórias, mas não me enganem, vocês não vão conseguir me enganar. Então, um negócio muito complexo, que eles não fazem conta, mas eles são indestrutíveis. O planeta pode acabar, mas sobrará a barata e o madeireiro. Eles conseguem fazer essa passagem, limpando, etc. Mas eles conseguem se livrar disso daí. Aí, em anos 2000, daquelas coincidências e daquelas coisas da vida, eu fui descoberto em Tucuruí por um programa que estava se estabelecendo no Brasil e que começa aí um outro entendimento meu da floresta, que em 1998 há um grande incêndio nas florestas de Roraima. As florestas de Roraima praticamente pegaram fogo durante um verão daqueles e não apagava esse fogo. E foi a primeira, acho que, experiência do pessoal, que eu não me lembro agora o nome da ONG, que eles foram dançar para parar o incêndio. Como é que era dançar para parar o incêndio? É trazendo a chuva. E eles conseguiram fazer com que isso acontecesse. E neste momento em que as florestas de Roraima todas pegaram fogo, caiu por terra uma lenda. Qual era a lenda? A lenda é que floresta tropical úmida não pegava fogo, porque o fogo não entraria nessa densa umidade proporcionada pela floresta. Aí foi se descobrindo as coisas, né? O que é a descoberta das coisas? Os madeireiros, aqueles totalmente irregulares, eles
fazem o seguinte: eles derrubam algumas árvores, que eles chamam de brocar a floresta, e aí vão retirando essas árvores que eles fazem aqui, essa broca, e o que acontece? Na medida em que vai rareando as árvores, a umidade vai diminuindo, a incidência solar maior, e aí você tem, porque o chão da floresta é um acúmulo de folhas, frutos e galhos de decomposição, e aí esse clima, essa situação seca, ela é, ao contrário, ela é espalhadora do fogo que vem. A Amazônia, eu estou lá há 21 anos, ou seja, de 96 a 2017. Trabalhei durante 10 anos, então, num programa criado em virtude dessa questão. Os italianos aportaram uma série de recursos no Brasil, numa época em que o Brasil ainda recebia recursos a fundo perdido. Isso deixou de acontecer quando nós nos tornamos um país de renda média, que em 2006. E a partir de 2006, o Brasil não recebe mais recursos a fundo perdido. Além disso, ele tem que aportar recursos para programas como esse. Por exemplo, o programa que eu trabalhei durante 10 anos estava na Bolívia, indo para o Equador. Aí, numa aliança tríplice, Brasil, Itália e Bolívia. Na verdade, durante esses 10 anos do programa, aqui o Brasil entrou com o nome. Os italianos entraram com os recursos. As pessoas me perguntavam: mas provavelmente os italianos estão querendo impor alguma coisa. Nunca impuseram nada. Esse programa estava no Acre, no Pará e no Mato Grosso. Nós éramos uma equipe em cada um desses estados. Eu coordenava o programa no estado do Pará, em torno do Lago de Tucuruí, que tem 7 municípios que foram impactados pelo lago da hidrelétrica de Tucuruí. Muito bem. Qual é o processo na Amazônia? O processo na Amazônia, na maior parte, ele é assim. Chegou o colono, aquela história do vamos dar terra para quem não tem terra, ainda foram os assentamentos agrícolas na Amazônia. As pessoas chegavam sem terra, ganhavam de presente uma floresta que não entendiam absolutamente nada do que estava passando, e passados 5 minutos chegava um madeireiro e dizia: você tem? Ele obviamente sabia que aquelas pessoas não tinham recursos. Então, uma árvore, a primeira vez que eu fui à Amazônia, em 1989, em Mato Grosso, num lugar chamado Alta Floresta, uma árvore custava $1. Você só tinha que ter condições de transportá-la e serrá-la. Não está muito diferente hoje. Vocês veem esses crimes que Irmã Dorothy é alguém que se coloca contra esse processo. O madeireiro chega, se vocês não têm dinheiro, eu vou dar um dinheiro para vocês. Como? Vocês me vendem essas árvores. Eu ainda faço aqui uma picada para vocês, tiro as árvores e vai nesse processo, que esse agricultor nunca sai desse processo, até que um dia o madeireiro, que já se tornou pecuarista, que é seu filho, o madeireiro na Amazônia, ele não é um madeireiro por tradição. A árvore é o recurso dele, é o crédito dele, porque na verdade ele quer ser um pecuarista. Então, a visão dele é tirar as árvores que têm valor potencial, vender essas árvores, a partir daí tem mais um dinheiro para tirar, trocar o resto, botar fogo, a ferramenta de apropriação e de limpeza de uma floresta, é a ferramenta mais barata, que é um palito de fósforo e uma lata de gasolina de óleo. É assim que funciona. A partir daí faz o pasto. Esse pasto, normalmente, o que ele é? Aquela área derrubada, mal derrubada, cheia de topos, joga essa semente ali e joga o boi. O boi se alimenta daquela semente. No ano seguinte,
faz-se uma queimada, joga-se mais semente e os bois já cresceram, derruba-se mais malha. E no terceiro ano, quarto ano, no quinto ano, o que acontece? A terra se exauriu. Por que ela se exauriu? Foi só por causa do fogo? Não. Ela se exauriu porque o fogo queimou os nutrientes, deu a impressão que fertilizou no primeiro ano, mas a chuva torrencial da Amazônia vai lavando e esteriliza a terra. Aí, essa pessoa que está aí vai invadir uma outra área ou vai atrás de uma outra área. E aquele madeireiro lá do início se apropriou dessa área. Desmatou. Troco sua dívida pela sua terra. Te dou um boi a meia. Põe o boi lá, dá o sal e faz um contrato de arrendamento do boi. Ele entrega o boi, o colono compra o sal e cuida. Essa conta nunca fecha. Ele fica na terra infértil. Exatamente. Tentando que o boi renda, que o outro vai dar. E aí ele vai numa vicinal de 100 quilômetros, que para você andar por ela no inverno demora 5 horas, quando você consegue passar por ela. Aí você vai comprar tudo que você se alimenta na vendinha, lá, porque ele não plantou, ou o que plantou não deu certo, porque ele não sabe. Né? É muito difícil a agricultura na Amazônia por causa dessa dificuldade. Você tem, na verdade, 2 estações, uma estação seca e uma estação chuvosa. É muito complexo. Estão aprendendo agora um pouco mais, mas há 20 anos atrás, eu fui a 7 assentamentos levar, pelo programa, eu levava remédios, levava médico, levava as vacinas para as crianças e ia falar sobre o fogo. Né? Aí havia assim um dedo levantado e me perguntava: o senhor tem dinheiro para um trator? O senhor tem dinheiro para a gente comprar? Olha, eu dizendo, poxa, professor, então, o mais barato e o mais acessível a nós é o pagamento de impostos. Então, essa é a ferramenta, né? O outro dizia, no primeiro ano, a gente derruba e planteia. No segundo ano, a gente derruba e planteia. No terceiro ano, juquireia e a gente vai embora. Você sabe o que é juquireia? Juquireia é do verbo. Floresta seria florestar. A juquira é o princípio da floresta. Quando todos os nutrientes melhores foram embora, e aquele mato grosso que aparece. Que eles acham que aquilo é impedimento e tentam queimar aquilo, mas aquilo é mais difícil de queimar. Aí ele vai embora. É o primeiro sinal que a Terra deixou de ser fértil. Muito bem. Aí o programa, né, que sempre chega da Itália, nós começamos o programa fazendo protocolos com as ONGs, com a prefeitura, com a Câmara dos Vereadores, cada um estabelecendo sua ação de contribuição a diminuir os incêndios nas florestas daqui. Vou falar da minha parte, dos 7 municípios do Tucuruí. Foi muito bacana, assinamos um protocolo com a presença do atual ministro do Meio Ambiente, Zequinha Sarney, que foi lá assinar conosco. Iludidamente ia funcionar tudo isso. E aí chegou o segundo grande problema na região do estado. Quando eu cheguei em Tucuruí, depois vai me falando sobre o tempo que eu vou ter. Quando eu cheguei em Tucuruí, existia uma fábrica da Odebrecht, da Camargo Correia, que era uma fábrica de transformação de silício, montada à beira do lago de Tucuruí. Naquele momento, ele precisava, como é que é isso? Isso é uma siderurgia, pega um cristal de rocha, faz um trabalho de carbonização através do carvão e se transforma em silício metálico, no cristal de rocha. Que é o que faz o CD, o que faz as coisas de computador. Nessa época, em 96, tinha 50 fornos de carvão. Da floresta. Vou chegar. 50 fornos de carvão que produziam
para essa empresa. Como é que era essa produção dos fornos de carvão? Era assim, eu tenho uma caminhonete, procuro uma serraria que eu limpo o pátio da sua serraria. O pátio da sua serraria tinha isso aqui, né? Um pedaço de madeira, porque uma tora, quando ela sai uma árvore para se transformar em madeira, ela é a copa, né? Dentro da floresta, corta-se a copa, derruba-se ela da raiz e vai para a serraria. Quando ela vai para a serraria, ela vai uma coisa redonda, meio irregular, um cilindro. Aí na serraria se corta as laterais, as 4 laterais, e vira um quadrado, um retângulo no caso, e aí passa a ser cortado. Isso tudo que é cortado aqui, eu vou fazer essa conta agora. Se você medir a árvore na floresta, vamos supor que ela tenha 10 metros cúbicos de madeira. Quando a árvore cai na floresta, ela perde a memória de árvore, ela deixa de ser árvore. O IP tem um nome técnico que eu não sei. Eu não sei nada, eu conheço de madeira, eu não sei nada de árvore. As pessoas que sabem de árvore, que são os biólogos e os botânicos, não sabem nada de madeira. Por quê? Porque a árvore, quando ela se transforma em madeira, ela perde o nome técnico dela como árvore e ganha o nome IP, maçaranduba, roxinho, pau amarelo, cedro, morto, etc, etc, etc. E não é o nome, não tem nada a ver com o nome técnico. É interessante isso, ainda não me preocupei em saber por que isso acontece, mas assim acontece. Mas a árvore inteira não é madeira? Não, a árvore em pé é o nome técnico da árvore, da família botânica que ela pertence. Ela não... Você escreveu um IP rosa. Aquela madeira de IP rosa é um IP que é ótimo para fazer piso. Não é a mesma madeira? Não é isso. O nome científico da classificação da árvore é outra coisa totalmente diferente, que não é a classificação biológica, a classificação do animal, a classificação das plantas, é outra coisa. O IP seria como um nome popular. Isso. Então, normalmente, quem utiliza essa árvore de uma maneira qualquer é um mateiro que conhece essa árvore e que fez uma experiência através de alguma forma e que transforma numa madeira e acha semelhante a uma outra, e aí ele denomina aquela árvore com aquele nome. Não é um técnico, não é um biólogo, é normalmente um mateiro que faz essa... Por exemplo, nós lá temos sucupira amarela, sucupira não sei o que, sucupira não sei o que, várias. Será que serão várias sucupiras daquelas árvores? Ou uma semelhança e alguém chamou de sucupira Amarela? Isso que acontece. Então, estava onde mesmo? Essa pessoa que tinha uma caminhonete, chegava no dono da serraria e dizia: eu limpo a sua serraria, levo tudo que tem aqui, deixo limpo uma vez por mês e pegava esses restos e produzia carvão. Então era assim. E haviam 2 pessoas que produziam carvão em 1996. No ano de 2000, haviam em Marabá, que era distante 120, 150 quilômetros de Tucuruí, foram implantadas guzerias. Sabe o que é uma guzeria? Guzeria pega-se minério de ferro, passa por esse processo de siderurgia, de carbonização, de assimilação de carbono, do carvão, e se transforma em aço. Ferro gusa, e ferro gusa vai virar uma chapa de aço. Então, vai no Rio Doce, escava o ferro, vende para alguém, chamado uma guzeria. Essa guzeria transforma esse minério de ferro em ferro gusa e exporta 95% para a China, para a Europa, naquela época para a Europa, ultimamente para a China, depois que a China entra nesse circuito, e precisa, então, os negócios das guzerias, eles precisariam ter uma floresta própria para poder produzir o carvão necessário
para a transformação de minério e ferro. Nenhum deles tinha floresta própria. E começaram utilizando esses tocos que eu falei, né? Esses tocos que eu falei que sobravam do desmatamento e o resto das serrarias, e depois aquele madeireiro lá resolveu botar fogo na floresta que sobrava dele, que ele vendia carvão. A pior coisa que pode acontecer com a floresta é entrar a produção de carvão. Por quê? Porque a produção de carvão é vendida para todo mundo, para o pobre, para o rico, para a classe média que vai fazer um churrasco, etc. E tal. E fazer carvão tem vários processos. O processo daquele grupo, que leva 7 dias, que coloca ali uma madeira e que fecha, aquilo produz fumaça durante 7 dias. Em 1996 tinha 50 fornos. No ano 2000 tinha 20 fornos. Nós, eu e Luana, fomos de Tucuruí para Belém, tivemos que parar na estrada de tanta fumaça que a gente não enxergava. Vocês imaginem o que é isso, né? Então, voltando lá para a cooperação italiana, através de mim e dos outros meus colegas, a gente começou falando sobre saúde, e nós oferecemos para a prefeitura, para essas 7 prefeituras nebulizadoras, ficava todo mundo bem. Esse processo ele foi avançando. Quem primeiro gritou sobre isso fui eu, que saiu no Jornal do Estado de São Paulo. Naquela época que eu gritei, tinha 400 focos. Quando ficou 20 mil, eu não adiantava nada. Sabe quanto é que eles precisavam de madeira para abastecer os 20 mil fornos de carvão? 1 metro cúbico tem 1 metro de altura, 1 metro de largura, 1 metro de comprimento. Isso é 1 metro cúbico. Para abastecer os 20 mil fornos, precisava de 28 milhões de metros cúbicos por ano. Continua esses 20 mil? Não, porque houve uma grita tão grande, a grita foi bater lá na Vale do Rio Doce, porque a Vale do Rio Doce era a única fornecedora do minério de ferro para essas useiras. Nós berramos muito, houve um órgão extremamente importante no Brasil que foi perdendo sua importância. E a gente hoje sabe por que, depois dessa abertura dessa coisa que está ali, ser chamado Serviço Florestal Brasileiro. O Serviço Florestal Brasileiro, Tasso Azevedo, foi, de todas as pessoas que eu conheço que falam sobre floresta, é a que eu respeito mais. Ele sabe o que está fazendo. As outras têm um discurso romântico, um discurso evidentemente técnico, ou aquela da mesa de trabalho, né? E não da realidade que está lá, que é bastante diferente da mesa de trabalho. Então, as buzerias, eu não sei quantas tem hoje, eu também sei, não tenho mais acompanhado isso, porém, a Vale do Rio Doce é um tranco desse fornecimento e ela deve ter imposto condições, né? Agora, o curioso disso tudo, e aí é que eu me chamo muita atenção dessa coisa brasileira, é que era impossível ter a burocracia de licenciamento de uma buzeria ter permitido que eles funcionassem em floresta própria. É obrigado por lei, as siderúrgicas de Minas Gerais passaram por esse processo também, eles começaram a plantar eucalipto em Minas para formar a floresta, para consumo próprio, para os siderúrgicas de Minas Gerais. E essas empresas foram permitidas que funcionassem. Tem uma outra questão. O carvão, ou a concentração de carvão de uma essência nativa, ela é muito maior do que uma essência de eucalipto ou de pinho. Então, também tem essa história que um metro de carvão
de essência nativa e o método de carvão da essência fabricada através da reflorestamento é muito menor. Então há uma necessidade. Eu não sei se isso é viável economicamente. Provavelmente não. Mas como tudo se consegue, né? Aí essas coisas funcionam. Então hoje aí. Hoje se usa muito mais carvão mineral. Igual a Redonda, que é uma companhia siderúrgica nacional. E ninguém, e o teto é ele essa separação tem que abrir 200 graus centígrados. E a caloria através do carvão mineral é muito maior do que através do carvão vegetal. Então, nós que moramos aqui na região, a gente vê os trens passando o carvão, aquele carvão que tem Santa Catarina, carvão mineral. Goiás, então, e em Minas também, o acabou, então, essa coisa de fazer carvão mineral, principalmente porque o mineral dá a condição de uma temperatura muito mais alta do que o vegetal. Então, nossa sorte foi isso, e temos que pedir a Deus para ver quando que vai acabar essas jazidas de carvão mineral que existem em Santa Catarina. Então, outra parte da então, é o que eu iria chegar. O carvão mineral é o carvão vegetal é um recurso renovável, se for bem realizado, né? Se você tiver a floresta que vai renovar esse carvão. Então, a partir desse momento, dentro do programa, me foi dada uma incumbência. O programa saiu dos protocolos, que já estamos em 2002, o programa já existe desde 99 em Marabá, 99, 2000, 2001 e 2002. A gente considerou que os protocolos não funcionavam somente como protocolos, então nós começamos a fazer modelos de alternativas ao fogo. Então, a roça, que é a tradição da roça só à base da queima, nós começamos, teve um pessoal de Altamira, onde perto de Belo Monte, que inventou uma roça sem queimar. Essa roça da sucessão. Você planta isso, depois você planta aquilo, depois você planta aquilo. Como se fosse agrofloresta? Como se fosse agrofloresta, mas não no sentido da floresta, e sim só de recuperação do solo. Você põe um milho, um feijão, você faz uma sucessão de culturas. É onde já estava, digamos assim, caso perdido. Exatamente. Aí tem com essa comunidade. Que a agrofloresta é a solução agora, né? Aí, conviver, mexe com aí tinha meus colegas que eram engenheiros florestais, tinha outros que eram zootecnistas, e eu era um marceneiro nesse programa. Então, o que coube a mim, e que comecei a fazer, eu não precisava em voltar à madeira, foi como é que se produz algo e o que se produz a partir nem para carvão serve. Porque existe uma madeira que nem para carvão, para aquele forno lá serve. A madeira menos de 5 centímetros de largura, ela torna inviável a arrumação daquele carvão, e é essa madeira, que nem para o forno de carvão serve, é feito um buraco no quintal, põe-se essa madeira, palha de arroz e fogo. O vizinho que se dane, porque aquilo vai ficar gerando fumaça 7 dias. Dane-se. Mas isso é a Amazônia. Falar em fogo na Amazônia, para o colônio que está lá no assentamento agrícola, passou por malária, as condições de sobrevivência dele são péssimas. Para ele levar qualquer coisa, ele vai andar no mínimo 100 quilômetros, que na época da chuva ele atola com qualquer veículo que faça. Então, eu chegar e falar de fogo para ele, tem um fósforo? Não. Ponto, né? A realidade é essa. Aí, eu fiz, um trabalho pegando as madeiras menores de 5 centímetros, colando elas, no que o meu amigo ontem veio aqui, chamou de machetaria de taça. Eu fazia painéis, a partir desses painéis eu fui desenvolvendo madeiras. Pergunta se isso era simples de explicar, simples de convencer, simples que era possível,
simples de alguém se interessar. A maioria não se interessou. As pessoas me perguntam que tal esse programa que você participou, um suave fracasso. Então, de repente, né, eu fui a São Paulo com essas peças, teve um consultor do Sebrae que foi lá em Tucuruí, ele botou, eu tinha um ovo todo emendado, ele botou o ovo aqui desse lado, estava com o celular desse e disse, se você fizer 100 por mês, eu vendo tudo para ele. Se eu não faço nem 2 por mês, não sei. Porque esse é outro engano. O engano é o seguinte, olha aqui, vou dar para vocês aqui, isso é uma madeira amazônica chamada roxinha. Aí eu faço qualquer coisa disso aqui, vou numa feira dessas internacional, aí ele olha para isso aqui e diz, adorei isso. Eu sou da Galeria Lafayette, quero 1000. Né? Aí por que eu não vou ter 1000 por ano? Que provavelmente eu não vou ter madeira dentro da. Quando eu moro com isso aqui do lado e não vou ter madeira. Porque essa madeira aqui, ela não é uma floresta plantada, então ela não está uma do lado. Ela está uma aqui e a outra 100 quilômetros. São as peças únicas, né? Então, cada peça vai ser uma peça. Então, as pessoas que ganharam dinheiro no Pará, na Amazônia, madeirando, por exemplo, o Esperac, que ganharam dinheiro com mogno, é porque, de repente, a floresta, eles chamam isso de reboleio. De repente, juntou 100 árvores. Então, em vez de estar uma aqui e a outra a 100 quilômetros, em que o trator saía rompendo, jogando tudo no chão, para chegar àquela de 100 quilômetros, de repente encontrou uma reboleira que tinha 100 árvores, e eles parecem que deram alguma sorte de encontrar isso algumas vezes. Então eles venderam, eles exploraram a madeira mais cara, que era o nome dessa sorte extraordinária. Aí eu entrei fazendo essa alternativa, o programa acabou em 2010. Em vez de eu fazer peças experimentais ou peças para mostrar que era possível, fizemos uma exposição em Bolonha, na Feira de Bolonha. Aí, de repente, isso aqui virou meu ganha-pão. O programa acabou, eu fiquei desempregado, isso aqui ficou meu ganha-pão. Isso aqui é uma madeira, por favor, é uma madeira amazônica, e isso aqui é uma madeira que não é amazônica, que está no Brasil inteiro. Por quê? Porque a partir de um determinado momento, eu fiquei refém, como profissional, designer ou de construtor de peças, do colar. Né? Colar para peças muito grandes, não havia custo que me permitisse vender as peças. Aí eu comecei a pensar, por favor, peça aqui isso. Comecei a pensar como é que eu faria uma peça dessas, ou uma peça maior que essas, sem colar. E, ao mesmo tempo, como eu digo, eu sou um catador. Eu não derrubo árvores, nem serro madeira. Como é que eu ia fazer isso? Eu tinha que procurar, e eu me lembrei que, nas minhas andanças, eu tinha ido à terra de Caetano Veloso. Sul da Bahia. Sul da Bahia, Santo Amaro da Purificação. E como eu sou apaixonado por madeira, eu fui na igreja, não para rezar, sim para ver o teto da igreja. E achei estranho aquele teto, porque para mim existe uma madeira da Mata Atlântica chamada vinátio, que é muito, a minha amiga ali pode me ajudar, né? Que é muito parecida com essa daqui. É uma madeira do sul da Bahia, do norte de Minas Gerais, e que praticamente foi extinta, porque nós, brasileiros, não sei porquê, bom, no mínimo 100 espécies de madeira, a gente esgota uma. Enquanto a gente não consegue acabar com aquela, a gente só usa aquela. Foi a cerejeira, foi a peroba, foi a peroba de Campos, foi a peroba rosa, e foi o mogno, certo? Pau-Brasil. Enquanto a gente não esgota, Tem aquela a música gente que fala disso também. ele não consegue sossegar, aí esgotou e passou para outra. No Brasil é assim. Inicialmente, por exemplo, a cerejeira
na minha fábrica de móveis eu usei cerejeira, ipúria, canela, peroba, jacarandá, todas essas. Que foram se extinguindo e foram surgindo outras. E tinha um processo muito interessante, que se fala muito pouco, que até os anos 70 não existia design brasileiro de mobiliário. Só aquele português, Toca, o Sérgio Rodrigues, pouquíssimas pessoas, que não eram quase desconsiderados, né? E todo nosso, chegava alguém na fábrica, um decorador na época, com uma revista Casa, não sei das Cantas, Casa Vogue, para mim, marceneiro, e dizia, olha aqui, faça essa, está vendo essa foto aqui? Faça uma mesa de jantar. E aí, a madeira utilizada, olha que interessante, ela tinha que acompanhar aquela foto que estava lá. Então, a cerejeira, ela se aproximava muito do carvalho. O móvel era o móvel inglês. E por aí vai. Né? A gente era mais vira-lata do que hoje. A gente copiava. Hoje em dia, eu diria para vocês o seguinte, eu acho que a gente tem o melhor design de do mundo. Porque a gente tem uma quantidade de jovens aí maravilhosos. E aí, lá no não passei aqui uma performance que eu faço, que é o seguinte, a grande descoberta da madeira é quando ela é apresentada nua. Né? Porque os Luizes, que é a parte do mobiliário francês, ele se cobria a madeira, isso a sentaria, ela era pintada, então a madeira ficava embaixo, ninguém sabia. Aí se descobre a madeira e eu vou lá então voltar. Às vezes eu me perco. Vamos lá para Santa Marta, a purificação, que eu olho lá no teto. Isso não é verdade. Madeira será essa? Aí não sei como eu cheguei na resposta, era jaqueta. Então, eu fui morar em Belém e um dia descobri alguém que trabalhava com jaqueta, que era o torneiro que corria essas peças, em que ele trabalhava com jaqueta. Essa daqui, que vocês estão vendo aqui, ela foi alguém que derrubou essa jaqueta num local a 50 quilômetros de Belém, onde eu tenho a ateliê hoje, e que ele derrubou porque ela fazia sombra demais. E aí, ela era enorme, isso aqui, essas peças que tem aí, e os galhos que eu já recolhi, meu genro me perguntou, quanto você usou essa jaqueta? Uns 50 anos. Então tem uma outra. Aí, isso aqui, voltando lá, porque eu não queria ficar refém das peças coladas, eu passei a usar árvores ou podadas naquele sentido horroroso, joga no chão a árvore inteira. Eu tenho um pedaço do tronco, não se tira só o galho. Eu comecei a usar a jaqueta por essa influência do Santo Amaro de purificação e depois eu experimentei a mangueira. A mangueira é muito interessante. Em Belém existe um local chamado... Aqueles gigantes, chama aquele que é um pedaço de mata amazônica dentro da cidade. Como se fosse um jardim botânico, no Rio de Janeiro, uma mata urbana. E assumiu uma pessoa lá, eu quis fazer uma oficina, não, quis fazer uma exposição dos objetos. Fui falar em engenheiro florestal, eu falei da mangueira, levei umas peças de mangueira, e de repente, passados uns dias, a secretária dele me ligou e disse, vai fazer aniversário, não quer tomar um café? Aí eu tinha feito uma pequena caixa de um nó de mangueira. E levei para ele. Aí levei dentro de uma sacola. Aí ele disse, não, espera um pouco, eu vou te fazer um sinal. Eu te fizer um sinal. Tá bom. Aí, a algum momento, ele fez um sinal. Aí ele disse, ok, eu fui para perto dele, tinha duas pessoas perto dele. Uma era a secretária de Meio Ambiente de Belém e o outro era o auxiliar dela. Ele pegou aquilo, olhou que lindo e deu para ela. E perguntou, que madeira é essa?
A secretária olhou aquilo, pegou, chegou, fez aquele que eu não consigo entender isso até hoje, tudo bem. Aí passou o auxiliar dela, que também era diretor de tal, chegou. Aí disse, essa é a madeira, aquela que vocês dizem que não serve para nada. Era uma mangueira. Eu fiz uma experiência, ela não serve para isso. Isso aqui é um tecido para você comer. Eu comi 1 ano antes de fazer essas coisas aí. Eu comi durante 1 ano, numa cuia, tomei açaí, tomei sopa, iogurte, aliás, sopa é ótimo, que você segura por aqui. Não aquece a mão, mas a sopa está quente. Aproveita e come hoje. E aí, eu fiz a mangueira, a jaqueira, porém, eu não tinha o domínio sobre isso. Então, eu ficava sempre na... Tá, que horas são para as pessoas? O tempo só acabou. Só acabou. Você tem que sair, né? Para terminar. Então, para terminar, por favor, chegue essa peça. Então, então, eu fui lá da sobra, passei para a madeira alternativa e, para mim, o meu ponto alto está aqui, para finalizar. Isso aqui é de galho. A Embrapa plantou há 40 anos atrás 5 árvores lá na sede de Belém, da nossa Embrapa. Isso aqui é um mogno. São 5 árvores, não aconteceu nada. As outras 5 cresceram, deram galhos, cujo há 10 anos atrás eu fiz com galho. As peças e tem até hoje. E agora fiz com essa daqui. Então, aí eu criei um conceito. O conceito é, pode a árvore, utilize os galhos e deixe a árvore viva e de pé. Então, para finalizar, esse o último passo que eu acho que eu tenho para dar lá desde aquela origem, da marcenaria do meu pai, passando pelos fornos, tendo alternativas aos fornos, as alternativas que eu chamei árvores urbanas e agora com o galho para o quadro. Muito obrigado. Olha, e a gente tem uma artista que também trabalha sem e o Marcos tem uma peça, o Marcos. É o melhor de Visconde de Mauá, começando a fazer vídeos ao vivo. E aí? Beleza, foi boa tarde, obrigado. 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 Deixa eu só apresentar o Jorge Brito aqui. Estamos abraçando. Então lá dentro, lá vem, então até com uma peça dele. Ele é o nosso porta-pau. Porta-pau que já está caindo.